colocou uma palavra muito joia no meu coração, e eu creio que essa palavra é um desafio para mim e para você. Esses dias para trás, o André trouxe uma palavra aqui no Difflin, e eu achei muito legal, interessante o que ele colocou, porque ele falou assim, quem está te seguindo, né? Ou, aliás, a quem você está seguindo. Aí ele mostrou ali como se fosse o perfil de Jesus, né? E foi um negócio muito legal. Eu fiquei, poxa, que palavra legal, essa forma, né, de ministrar. Aí eu digo, eu vou copiar, né? E comecei a estar orando, né? E o Espírito Santo de Deus então colocou no meu coração essa chamadinha aqui, né? O que te segue? Meu Deus, essa palavra queimou dentro do meu coração. Eu comecei a buscar em Deus e dizer, Senhor, fala comigo. Como é importante que a gente entenda isso. E Deus então me deu o Salmo 23, verso 6, baseado em um amigo que me ligou, né, falando do Salmo 23, 5. Aí eu fui lá, aí o Espírito Santo falou assim, Salmo 23, 6. Deus começou a falar muito forte aqui no meu coração, e essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós. Olha o que está escrito aí então, diz assim, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Eu, há muito tempo atrás, numa outra versão, decorei aquilo que o Salmo 23 diz, certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o que está decorado na minha mente, né? Mas eu gostei muito dessa versão, porque ela traz esse entendimento aqui que certamente a bondade e o amor, bondade e amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então o que pode te seguir? Olha só o que Deus está dizendo aqui para mim e para você. O que é que está te seguindo? Será que essa bondade, será que esse amor de Deus está seguindo você? Você sente isso na sua vida? Você consegue enxergar isso em você? Olha, deixa eu falar algo para você. Seja em tempo de necessidade ou tempo de abundância, é importante, nós precisamos conhecer Deus para ter essa experiência, a experiência da bondade e da misericórdia, a experiência do amor, a experiência do cuidado de Deus por nós. Deixa eu falar algo para você entender. Quando eu ouço alguém, né, dizendo assim, falando de um Deus carrasco, duro, um Deus vingativo, um Deus que vai nos bater, né? Te levar assim, a te espancar se for necessário para você viver para Ele. Deixa eu falar algo para você, esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é o Deus de amor, é o Deus de bondade. Deus não quer que você sirva a Ele porque você vai ter medo dEle. Porque se você não fizer isso, isso é regra religiosa. Nós vamos falar sobre isso. Sabe de uma coisa? Eu entendo assim, que Deus é um Deus tão maravilhoso. Jesus, ele veio para mostrar esse Pai de amor, Pai de bondade. É isso que eu quero que você entenda hoje. E o meu desejo é te levar a experimentar, a ter uma experiência em ter esse Deus como um Deus de amor e não um Deus como um ídolo. Tem muitas pessoas que criou Deus como um ídolo da sua vida. Isso aqui é muito sério. Eu quero passar para você. Onde você acha que se você não fizer, ou talvez você tem que agradar a Deus para que Ele possa olhar para você. Não, deixa eu te falar uma coisa, Deus já olhou para você, Ele te ama e te quer bem, e eu quero que você entenda isso. Tenha uma experiência pessoal com Deus. Eu posso dizer uma coisa para você, por causa de uma vida superficial com Deus, é que muitas pessoas, muitos evangélicos, eles estão vivendo, às vezes, assim, tentando achar
solução com Deus de qualquer jeito. E eu vou falar assim para que você entenda. Muitas coisas que as pessoas estão indo atrás, né, das coisas rápidas para alcançar Deus, porque às vezes eles têm medo de Deus. Eles querem alcançar Deus, às vezes numa campanha, eles querem alcançar Deus, às vezes no tapete voador. Eu não sei se é isso que eu queria falar, mas entenda bem, são pontos de que as pessoas tentam achar Deus e isso se torna um ídolo e não um Deus verdadeiro, em que nós às vezes precisamos pensar nesse Deus de amor. O texto, ele fala exatamente isso. Ele fala de alguém que experimentou Deus, alguém que tem uma experiência pessoal com Deus. Ele vai falar isso: certamente a bondade e a misericórdia de Deus vai me seguir. Ele sabe que Deus é tão bom, que independente daquilo que ele possa estar vivendo, Deus vai estar com ele, e vai abençoá-lo, e vai estar com ele para amar ele, e ajudá-lo em todas as situações. É isso que eu quero que nós possamos entender hoje aqui, amém? Sabe de uma coisa, querido? Esse Deus de misericórdia e de bondade é o Deus que vai te seguir, é Ele que quer te seguir, porque, deixa eu falar assim para você entender, eu já vivi muitas coisas maravilhosas de Deus, é por isso que eu falo com convicção dessa bondade, porque eu vejo, quando você tem esse Deus, você vai expressar justamente o que Ele faz por você. Às vezes num momento de luta, de dificuldade, Ele vem para te abençoar e dar aquilo que você precisa. Mas o que eu vejo, né, muito hoje, é muita gente que às vezes tem medo de Deus, e foi criado assim uma ideia de um Deus que está com um chicote na mão. Era isso que eu queria falar ainda agora, que está com um chicote na mão para bater em você, se você não cumprir, se você não fizer do jeito que é estabelecido. E aí, querido, nós precisamos entender isso. Deus colocou um texto no meu coração para te fazer entender essa verdade, para você sair daqui liberto de toda a prisão de medo, que às vezes é imposta por líderes espirituais, que foram impostos por líderes espirituais na sua vida. Deus quer destravar você hoje e levar você a ter experiências marcantes com Deus. Abra sua Bíblia, por favor, porque nós vamos precisar ler esse texto, ou quem sabe aqui no PowerPoint, se tiver, Lucas capítulo 8, verso 22 a 24, aqui está uma experiência poderosa de Jesus com seus discípulos. A Bíblia está dizendo aí, né, que certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado. Com quem que eles estavam? Com Jesus. Vamos para o outro lado. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte, eu falei o quê? Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. E os discípulos chegaram perto de Jesus e acordaram dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ou seja, eles estavam com medo de quê? Morrer. Meu Deus, deixa eu falar uma coisa para você, esse é um medo normal. Ninguém vai atravessar a rua ali sem olhar para cima ou para baixo para ver se não vem carro, mesmo nós tendo franelinha lá dizendo que pode. Você vai dar uma olhadinha, porque é um medo normal, todos nós precisamos ter esse medo, ok? É importante, o medo é muito importante para nós. Medo é importante, porém, se o medo não for conforme precisa, aí ele se torna prejudicial. Nesse caso aqui, foi um medo normal que eles tiveram. A coisa estava feia, e olha, é para ter sido muito feio mesmo, esse vendaval lá, porque os caras eram pescadores, eles sabiam lidar com o mar. Porém, quando o vento vem e o barco sacode, eles então acordam Jesus e começam a gritar, apavorados. E Jesus então levanta e dá um comando sobre
os ares, sobre o mar, e a Bíblia diz que tudo ficou uma calmaria. E houve um momento de silêncio entre eles, e a Bíblia continua dizendo, né, aí, o que eles começaram agora a perceber. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo. O que eles estavam? Com medo. Agora, qual era o medo deles? O medo do desconhecido, porque agora eles começaram a falar entre eles: meu Deus, quem é esse homem, que até o vento comanda? Entende isso? Quem é essa pessoa? Quem é esse Deus que muda as estações? E agora eles passaram a ter medo. Sabe por quê isso? Porque existia uma cultura sobre eles. Aqui é que eu quero que você comece a entender. E Jesus veio para desmanchar tudo isso. Agora, ali, imagina essa situação, eles apavorados e começam a ter medo. Aqui nós tiramos uma grande lição. Deixa eu falar uma coisa para você, duas situações que faz diferença. Se você olhar para esses versos que nós acabamos de ler, você vai ver aquilo que é normal, o barco balançando, Jesus entrando em ação, trazendo a bonança, e quando eles ficam com medo, quando eles começam a dizer quem é esse, quando eles começam a comentar, aqui eu quero mostrar algo importante para vocês. Eles ficaram com medo justamente do desconhecido. O medo humano, ele é aceitável. O medo de Deus, ele te leva para longe de Deus. É impressionante isso, mas é verdade. O medo de Deus, ele te leva para longe. Eles ficaram assustados, começando a pensar assim: meu Deus, com quem nós estamos andando? A pergunta é: você tem medo de Deus? Porque às vezes a gente tem medo de se chegar a Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Tem muita gente que tem medo de perder o que tem, porque vai para perto de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Entenda bem. Quando você chega perto de Deus, você vai ser abençoado. Sabe, Deus vai começar a construir na sua vida algo muito poderoso. A minha palavra para você é justamente: comece a experimentar Deus, para que você possa experimentar a sua bondade, a sua misericórdia. Olha, entenda bem, o texto continua, e quando Jesus chega do outro lado, eu quero que você entenda isso. Eles chegam em uma outra região, eles passam toda aquela situação, eles chegam em outra região. Aqui na continuidade do texto, lá no verso 26 em diante, começa a falar de uma região chamada Gerasa, onde existia ali um homem brutal, uma história, uma lenda. Aquele homem era uma história estabelecida sobre aquela região. E, engraçado, as pessoas tinham medo dele. Eu não sei se você é da minha época, mas quem aqui lembra da Mariquinha doida? Você lembra? Meu irmão, eu era um cara que tinha muito pavor e medo dessa Mariquinha doida. Porque qualquer coisa, a mamãe dizia assim: cuidado, não vai para a rua, senão a Mariquinha doida vai te pegar. Que pavor, que medo! Aquela coisa foi entrando dentro de mim. Eu tinha medo dessa situação. E o que mais impressiona aqui é a gente entender que esse homem ali naquela região, ele funcionava como uma estrutura de medo. E com certeza as pessoas daquela região tinham aquele homem como uma marca de maldição. E certamente até os líderes religiosos, eu estou aqui configurando isso, até os líderes religiosos poderiam estar dizendo assim: olha, cuidado, não decepcione Deus, senão você vai ficar que nem o homem brutal aí, né? Esse cara que a gente algema ele e ele arranca as algemas.
Você consegue entender o que eu estou falando, gente? Você está conseguindo entender? Às vezes, líderes religiosos que impregnou sobre nós um entendimento que não é a verdade. É isso que eu quero que você entenda. Agora, veja só, quando ele chega ali, quando ele tem esse momento diante daquele homem, e que Jesus chega naquela região, aquele homem vem encontrar com Jesus, e a Bíblia conta a história que ele foi liberto, totalmente, e de repente ele está ali diante de Jesus, porque ele andava assim, sem roupa, lá no cemitério, fazendo tudo que não prestava, e de repente esse homem muda, e ele vem estar com Jesus, e por causa disso, toda a vila ficou sabendo do que estava acontecendo. Eu estou lendo o texto assim rápido para vocês, e de repente, toda aquela vila vem para ver o que havia acontecido. Quando eles chegam ali, olha só o que está acontecendo aqui, Lucas capítulo 8, verso 26 até o verso 27, vamos estar lendo isso. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele estava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos e cemitério. Depois que ele chega do outro lado, ele se encontra com esse homem, né, que estava ali possuído de demônio. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aconteceu algo muito surpreendente, que Jesus libertou esse homem. Aí veio todo aquele povo ver essa situação, e você vai continuar aí em Lucas capítulo 8, 35, que diz assim: muita gente foi ver o que havia acontecido. Lucas 8, 35, muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegou perto de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, e ficaram assustados. Diga, assustados. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo aí, ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus. Meu Deus, vestido e no seu são perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo. Dá para entender isso? Começaram agora a ter medo de Jesus. E aí pediram Jesus para ir embora. Meu Deus, em vez de aproveitar a oportunidade para ser restaurado, para ser transformado, diz assim: sai do nosso meio, porque isso é pavor para nós. Nós agora não temos mais em quem colocar culpa, porque a forma de nós acharmos alguém pior seria esse daí. E agora então nós podemos, não podemos mais dar destino. Não tem ninguém pior do que esse aqui. E agora eles teriam que ser expostos, porque não dava mais para poder colocar alguém para ter medo. E agora Jesus vem restaurando, trazendo luz toda essa situação. Queridos, aqui eu quero lembrar algo. Eu quero lembrar vocês que uma das coisas importantes é que nós, às vezes, em vez de ficarmos nos pés de Jesus para restaurar o que precisa ser restaurado, às vezes temos medo, e por causa do medo é que nós fugimos, e por causa disso nós perdemos a oportunidade. Meu Deus, eu quero te levar a entender essa verdade, algo que caiu dentro do meu coração, é uma revelação para mim e para você, para que você saia daqui entendendo isso. Porque imagina isso, eu não consigo entender alguém que bota alguém para ir embora por causa de medo da experiência que eles poderiam ter com Jesus. Eles perderam essa chance. Já viram aqueles líderes religiosos que geram medo na vida das pessoas? Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes pessoas que criam uma história para poder colocar medo sobre a vida dos outros, para que eles não alcancem, né? Meu Deus, eu quero que você entenda isso.
O Deus que nós servimos não é um Deus carrasco, é o Deus de amor, é o Deus que cura. Se você estiver nos pés de Jesus, saiba que você será curado, que você vai viver o melhor. Agora, entenda bem, depois que termina tudo isso, eles mandam Jesus embora, e Jesus pega o mesmo barco que ele havia atravessado, e ele vai retornar com os discípulos. Imagina isso, você entraria dentro desse barco? E Jesus então vai com os discípulos, entra dentro do barco, vai de volta. Chegando do outro lado, vem um homem conversar, isso está tudo no texto, vem um homem conversar com ele, chamado Jairo. O Jairo vem e diz para Jesus: Jesus, é o seguinte, estou com uma crise, minha filha está enferma, o negócio está difícil, eu preciso da sua ajuda. Jesus olha com muito amor para ele e diz assim: eu vou lá na tua casa. E enquanto ele diz que vai na sua casa, e ele está indo, vem uma mulher que tem muitos anos que está sofrendo de uma enfermidade. Eu estou falando daquela mulher do fluxo de sangue, que ela ficou muitos anos ali, debaixo de uma sentença, porque aquela mulher ela não podia se relacionar com pessoas. E aqui nós vamos entender algo, porque aquela mulher teve que enfrentar uma situação. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ela pensou dentro do coração dela: eu preciso tocar em Jesus, mas pela religião, pela estrutura religiosa, aquela mulher pela cultura, era impedida de tocar em Jesus. Inclusive, se ela tocasse em Jesus, certamente ele teria que ser, no mínimo, ficar 7 dias fora do arraial, por causa da cultura daquela época. Entenda bem isso. Medos que foram criados. Jesus ele veio para quebrar tudo isso e restabelecer uma nova maneira de vivermos. É aqui que eu quero que você entre e pense comigo. De repente, aquela mulher, no esforço, ela deve ter pensado assim: ou morrer, eu vou tomar essa decisão. E ela vai então, toca nas vestes de Jesus, e por causa disso ela é curada. Meu Deus, quando Jesus sente alguém tocar nas vestes dele, ele vira para trás e diz: quem me tocou? E aquela mulher agora vai ter que enfrentar aquele principado de religiosidade, porque ela estava certamente com medo, porque se ela divulga que ela tinha tocado em Jesus, ela poderia ser apedrejada. Entenda bem isso. E ela então resolve vencer o medo. E por causa de estar em Jesus, Jesus chega para ela com essa palavra tão gostosa que o Espírito Santo colocou aqui em Lucas 8, no verso 48, que diz aí aquilo que aconteceu. A palavra está dizendo aí, Jesus olha para ela e disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus quebra todas as coisas, porque certamente ninguém poderia mais apedrejar aquela mulher. Olha só, imagina isso. Jesus então quebra toda a cultura do medo, ali, do Deus presente, que restaura, que transforma. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? É isso que eu quero que você entenda. Ela estava com medo, ela só conhecia o Deus de regra. Entenda isso. Ela recebeu amor e compaixão ali, e por causa disso aquela mulher saiu dali com certeza totalmente decidida a viver o melhor. Mas uma coisa é certa, ela veio para os pés de Jesus. Ela veio entendendo que ela precisava desse amor, desse cuidado. A religião ela te mata, mas Jesus não, ele traz justamente o que está no Salmo 23, verso 6. A religião ela te mata, mas Jesus, ele tira você da culpa. Seja o que você tenha vivido na sua vida, seja qual for a luta que você já tenha passado, ou alguma coisa que você tenha feito de muito errado, que você diz assim: para mim não tem jeito, saiba, o Deus da bondade,
E o Deus da misericórdia hoje está aqui para dizer assim: quebre todas as regras, venha para os pés de Jesus, porque você será totalmente curado, restaurado, transformado. Ei, para aí, mas nós não terminamos a história, porque tem aí no meio dessa história um homem que estava aguardando um milagre. Diga aleluia. Quem? O Jairo. Meu Deus, quando o Jairo está indo com Jesus, todo esse acontecimento começa a se criar ali, e aquilo que Jairo estava esperando: vamos lá, Jesus, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. E Jesus então para todo esse momento. Mas uma coisa muito interessante que vai acontecer, é que quando Jesus sai de toda essa cena com essa mulher, ele continua indo em direção da casa do Jairo, e olha só o que acontece, olha só o que está escrito aí, na continuidade do texto. Diz que quando eles estão indo, ele chega no caminho e recebe a notícia: a sua filha, Jairo, morreu. Eu fico imaginando a cara de Jairo, pensando nesse momento: meu Deus, o mestre estava indo, e agora eu me encontro com uma situação dessa. Sabe por que algo muito poderoso aconteceu? Quando um momento tão especial em que Jesus está junto com Jairo, e olha o que Jesus fala para Jairo, em Lucas 8,50, diz assim: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: olha, não tenha medo, tenha fé, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Não tenha medo. Olha para 2 ou 3 pessoas, diga isso para ele: não tenha medo, não tenha medo. Essa bondade, essa misericórdia está vindo ao seu encontro, está vindo ao seu encontro. Esse Deus de bondade, de misericórdia, Ele está vindo ao teu encontro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quero fechar aqui dizendo assim para você hoje: eu estou aprendendo uma lição aqui. Eu estou aprendendo uma lição muito poderosa. Eu quero que você também aprenda essa lição hoje. Eu aprendi algo muito importante aqui. Quando você estiver em uma situação, escute bem isso, olha aqui para mim. Quando você estiver em uma situação que você olhe para um lado, olhe para o outro e não tem mais jeito, já sem esperança, deixa eu falar uma coisa para você: você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Vá aos pés dele, e lá você vai encontrar certamente bondade e misericórdia. Está muito difícil, eu acho que acabou. Deixa eu falar uma coisa para você: nesse lugar que Jesus quer te encontrar, aonde é que você vai encontrar Jesus? Nos pés de Jesus. Aprenda essa lição hoje. Essa é uma lição que Deus colocou no meu coração, para que eu pudesse entender essa verdade, e a partir de hoje, você quebrar toda e qualquer religiosidade que te prendia, te causava medo. Deus não está aqui com um chicote na mão para te bater. Deus está aqui dizendo assim: eu estou abrindo a porta para que você venha, e que se você vier se prostrando nos meus pés, você será curado, você será restabelecido, você vencerá todas as suas lutas, as suas dificuldades, você vai viver o melhor. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero que você fique em pé, por favor.